Olá, gente, bom dia, tudo bom? Mais uma semana começando, que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de boas notícias e que nós possamos ser também a boa notícia que o mundo precisa, que uns aos outros precisamos, amém? Hoje nós vamos tratar sobre oração. Eu recebi um pedido de uma amiga muito especial para que a gente viesse a compartilhar níveis, momentos de oração, né? A vida de oração. E nesses dias, acredito que agora, né, é muito importante que nós venhamos nos fortalecer em oração. Com essa quarentena, os dias já estão se passando, já tem ficado exaustivo, muitos já estão esmorecendo em oração, em jejum, e hoje o Senhor nos desperta a manter, a perseverar em oração. Nós vamos vencer em oração. Amém? E o Senhor trata comigo, eu, em particular, eu entendo o momento de oração como três fases de oração, três níveis de oração, como expressar melhor. Porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em todo momento, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele falou, né, em oração, ele sempre falava: Deus, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. E ele dizia assim como aquele que recebe o Espírito recebe a mim, e quem recebe a mim recebe ao Deus Pai. Então, sempre os três em concordância, os três em união, sempre os três em níveis de intimidade, cada um com a sua profundidade. E isso me leva a ter esses tipos de oração. Por exemplo, Deus Pai. Quando Deus Pai me leva a orar sobre tudo que Ele criou, sobre tudo que Ele é. Então, uma oração em Deus Pai é o que é, uma oração em que eu venho reconhecer o seu poder, a sua majestade, a sua santidade, e começo a adorá-lo e começo a bendizê-lo, e sempre em oração aquilo que ele criou. Ele criou o mundo e eu e a gente começa a orar pelo mundo, pelas nações. Ele criou o tempo, o clima, então a gente começa a orar por chuva, ou começa a orar por sol, ou começa a orar, né, para que venha cessar os terremotos, para que Deus tenha misericórdia das enchentes. Então, em Deus Pai, a gente ora por tudo que ele é e por tudo que ele criou, por tudo que ele tem o poder. Em Deus Filho, que é Jesus, nós entendemos a oração de intercessão, porque Jesus é o nosso Salvador. A gente entende a oração por vidas. A gente entende uma oração por salvação, por libertação e por cura. Então, quando a gente ora, né, com intenção em Jesus, com o nosso coração em Jesus, a gente começa a orar por isso. Eu oro pelo meu irmão que precisa de cura, eu oro pelo meu irmão que precisa de libertação, eu oro pelas vidas em geral, eu oro com esse foco de intercessão, uma oração por vidas, por libertação, por cura e por salvação. E quando eu olho para o Espírito Santo, eu começo a ter uma oração interior, porque o Espírito Santo foi soprado por Deus em nossas narinas. Jesus também veio e soprou o Espírito Santo sobre nós. Então, quando eu olho pelo Espírito Santo, quando eu faço uma oração em, por, pelo e com o Espírito Santo, eu estou orando em mim. Consegue entender? Eu consigo orar pelo meu interior, porque o Espírito Santo habita em mim. Então eu começo a orar para que o Senhor venha tirar de mim o que não agrada. Eu começo a orar para que Ele venha mover dentro de mim aquilo que precisa ser retirado. A casa é sua, limpa a casa, né? Eu começo a orar nesse sentido, que o Espírito Santo geme por nós, geme aí dentro por mim, ele geme aí dentro por você,
porque o Espírito Santo conhece o seu interior. Então é aí uma oração onde Deus começa a descortinar quem você é, porque você começa a olhar para dentro de si. Amém? Então temos uma oração ao Criador, a tudo que ele criou, ao mundo em geral, à presidência, porque ele colocou a liderança, então começa a orar pelas lideranças em si. A Jesus é uma oração intercessória, que é uma oração por cura, salvação e libertação. E ao Espírito Santo, que é uma oração interior, para mim, interiormente falando. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Depois de ter tomado toda a armadura de Deus, depois de ter tido toda a consciência das fases que eu preciso ter em Deus, o apóstolo Paulo, nos orienta assim, versículo 18, orando em todo tempo. Primeiro, orando em todo tempo. Eu posso estar orando de joelho, eu posso estar orando lavando a louça, eu posso estar orando dirigindo, eu posso estar orando deitada, em pé, andando, orando em todo o tempo, com toda oração. Com toda oração, porque tem níveis de oração, tem fases de oração, tem modelos de oração, como a gente falou alguns agora. Oração e súplica, que súplica é o clamor. Oração é uma conversa, oração é um relacionamento, e súplica é um clamor, é onde eu vou além, é onde eu coloco minha voz, o meu corpo, minha alma e meu espírito em outro nível, em outro estágio. Amém? Mas é oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, que aqui ele fala. Que então nós devemos orar por todos os santos, que é por todos os irmãos, e por mim, que são aquelas pessoas que levam a palavra, que estão em oração, orar um pelos outros, com perseverança. Sabe o que é uma oração eficaz? É quando a minha oração encontra com o desejo que Deus queria que eu estivesse orando. Quando eu consigo identificar o que Deus almeja que eu venha a orar, aí a nossa oração se encontra. Sabe aquela escada que Abraão viu anjo subindo e anjo descendo? É como se fosse aquilo ali. A oração é uma escada, onde quando eu entendo, eu começo a orar, a minha oração vai subindo. E quando Deus encontra e fala, é isso que eu queria que você orasse, aí a oração vai sendo respondida. E fica anjo subindo e descendo, anjo pegando algo de mim, levando para Deus, e anjos pegando algo de Deus, trazendo para mim. Consegue entender? Toda vez que a gente se conecta em oração, nós tiramos algo de nós, entregamos a Deus. E ele não deixa buraco, porque quando nós tiramos algo de nós, quando permitimos que ele tire algo de nós, como se fosse algo cirúrgico, entende? Quando ele consegue tirar de nós a arrogância, a soberba, o medo, a angústia, ele não deixa o buraco, ele tira algo de nós e ele pega algo dele e coloca em nós. A oração plena, a plenitude da oração é quando nós não temos mais nada de nós, porque ele tirou tudo, nós entregamos tudo e nós temos tudo dele. Consegue entender? A oração é como se fosse um cabo de fiação. Quando eu conecto a minha oração em espírito, minha oração é conectada com a intercessão de Jesus, e a minha oração é conectada com aquilo que Deus Pai queria que eu orasse, até que haja uma explosão e acende um sinal, acende um milagre, acende uma resposta, acende um resultado. Consegue entender? Como se fosse um meteoro, que não é lançado aqui na Terra, mas um meteoro que eu lanço, e quando é encontrado o lugar certo, esse meteoro explode e há uma combustão e há algo sobrenatural que acontece. Que você venha
começar a compreender a profundidade da oração. Nesses dias, se for da vontade de Deus, nós vamos falar mais sobre isso, porque é muita coisa que se é falada em oração, mas que a oração seja um convite com um encontro, que a oração seja uma ação que gere uma reação, que a oração seja um amor que encontre o seu amado. Amém? Que nós venhamos ter níveis, que nós venhamos ter fases em oração e que Deus abençoe a sua vida hoje. Amém.